Para você que está sofrendo com moscas, formigas, baratas, cupins e outras pragas que incomodam sua casa ou seu comércio, colocando sua saúde e a da sua família em risco, agora você tem uma solução prática e eficaz. Gota Letal, um multi-inseticida que vai resolver todos esses problemas. Não sofra mais, ligue e peça já o seu. Entregue em toda Minas Gerais. 31 99366 5415. Repetindo, 31 99366 5415. Olá, tudo bem? Ricardo Elbert aqui para mais um Pitanguense do Dia, podcast que conta histórias de pitanguenses que se destacam não só pelo trabalho que fazem ou pelo patrimônio que construíram, mas também pelas pessoas que são. Neste episódio eu converso com a cirurgiã e escritora Valéria Cristina Schmidt, que nasceu em Pitangui no dia 11 de abril de 1967. Nesta entrevista, ela recorda curiosidades como o fato de ter aprendido a ler aos 3 anos de idade, de ter sido uma aluna prodígio na escola e também a formação acadêmica e profissional que a levou a trabalhar em várias regiões do Brasil e também no exterior. Olá, Valéria, tudo bem? Bem-vinda aqui ao Pitanguense do Dia e desde já muito obrigado por aceitar o convite para ser a nossa entrevistada de hoje. Eu que agradeço o seu convite, e a oportunidade de estar aqui no seu podcast. É um prazer enorme. A gente começa perguntando assim de um jeito bem mineiro, você é filha de quem? Olha, eu vou te dar a minha ficha completa. Eu sou filha do professor Delmar Schmidt e da dona Aparecida Brandão. Quem é da geração X para trás vai saber exatamente quem é o professor Delmar. Aparecida Brandão, quem é mais novo também conhece, né? E sou casada com o César, César Miranda, Coronel César. Tenho 2 filhos e uma neta a caminho. Olha só, que coisa boa. Família tá crescendo, então já é grande, tá crescendo mais. Nada, é pequenininha. Eu falo que a minha família vai minguando. Quando mais o tempo passa, mais ela mingua. Agora que a gente está crescendo mais um pouquinho. E quebrando aí o paradigma, que a minha mãe teve 4 netos. Nossa. Agora vem uma menina. 4 netos, então ela teve muitos filhos? 2 filhos. 2 filhos que geraram 4 netos. 2 meus e 2 do meu irmão. As gerações anteriores tinham isso, aquela velha história, parece que eles não tinham televisão. Pois é, quando chegou a vez dos meus pais, já existia televisão, porque nós fomos só 2 irmãos. Parece que faz sentido, essa afirmação. Cada um de nós teve 2 filhos, e agora eu tô vindo com uma netinha aí. Isso aí, coisa boa. Saúde desde já. Amém. Que corra tudo bem. Amém. Bia. Bia. O nome já está definido, então. Já está definido, é Bia. Eu tenho o Rafael e o Lucas, E agora a Bia. E quem escolheu o nome da Bia? Não fui eu. Deve ter sido a mamãe. Eu acho que foram os 2, viu? Em conjunto. Foram os 2 em conjunto. Beleza. É porque normalmente, não sei se isso é uma coisa meio já assim, colocado como meio que um padrão. Quando nasce uma menina, normalmente a mãe escolhe. Quando nasce menino, o pai escolhe. Mas tem gente que foge um pouco disso, dessa combinação. No meu caso, por exemplo, eu escolheria os nomes se fosse menina. Mas eu acabei escolhendo o nome dos meus 2 filhos. Foi o contrário. Legal. Escolhi do Rafael e escolhi do Lucas. Nomes muito bonitos, aliás. Obrigada. Nomes bastante comuns, inclusive, Comuns, O Rafa foi por causa do anjo Rafael. E o Lucas por causa de São Lucas, muito bem. São grandes influências nas escolhas dos nomes, Normalmente aqui na nossa cultura. Realmente são. Isso aí. É por isso que são nomes comuns. E a Bia vem de Beatriz, ou não? Beatriz. É Bia mesmo? Beatriz. Não, Beatriz, é Beatriz. Entendi. Virou Bia porque a gente já tá falando Bia. Bonitinho. Já é a Bia. Já é a Bia. Muito bom. E falando ainda de infância, você nasceu em Pitangui. Conta pra gente, assim, em que região da cidade foi a sua infância? Quais as memórias daquela época que você tem pra contar pra gente? Eu nasci em Pitangui. E a minha região é ali, naquele miolinho ali perto da Câmara, porque a minha mãe, mesmo quando ela se casou e morou separada, que depois ela foi morar na casa do meu avô,
Mas quando ela morou separada, ela já morou ali naquele miolinho também, então eu cresci ali, naquele miolinho. E as minhas lembranças de infância, Ricardo, são muito engraçadas, porque eu não tenho lembranças, eu não tenho muitas lembranças de brincadeira, não. É mesmo? Eu tenho lembrança de letra e livro. Ótimas lembranças. Porque até as minhas brincadeiras eram de escola. Por exemplo, a minha prima, ela estava fazendo primeiro ano de grupo, né? Naquela época era primeiro ano de grupo, e eu estava em casa, tinha 3 anos. E ela chegava em casa e ia brincar de aulinha comigo. Nesse meio tempo, ela me ensinou a ler. Tudo que ela aprendia na escola, ela ensinava para mim. Aí, meu pai e minha mãe não sabiam que eu sabia ler. A gente foi fazer uma viagem para o Rio Grande do Sul, porque meu pai é gaúcho, né? Era gaúcho, filho de alemães, e de repente eu peguei um saquinho de batata frita e li batata frita. Aí eles descobriram que eu sabia ler. Que legal. Aí foi aquela loucura, porque tem que colocar ela na escola, não, ela só tem 3 anos, não vamos colocar na escola, e vai, não vai, vai, não fui. Acabou que fui pro jardim público, mas não me interessou. Aí fui pro Jardim da Dona Ruth. E lá no Jardim da Dona Ruth, a gente tinha uma cartilha, que era a Sarita. A gente fazia provinha de matemática. Olha. 2 mais 2, 1 mais 1, e ela corrigia com lápis vermelho. Já naquela idade, né? Naquela fase da escola, novinha assim, do jardim, né? Era tipo pré, né? Sim, era tipo pré-primário. Introdução à matemática. Ela dava português e matemática pra gente. Assim, leitura, né? Nessa cartilha Sarita. E ela dava provinha de matemática pra gente. Só que a escola da Dona Ruth eu tive que fazer 2 anos. Aí, quando chegou na hora de entrar para a primeira série, eles não queriam deixar, porque eu só tinha 5 anos. Aí meu pai bateu o pé, falou, não, ela não pode não, porque se ela fizer mais 1 ano de Jardim da Dona Ruth, ela vai perder o interesse. E aí, por sorte, a minha prima iria iniciar primeiro ano de grupo. Aí eu fui pra sala dela. Que legal, que hoje é a primeira série, né? Hoje é a primeira série. Foi lá no Zé Valadares. Ano, né, aliás, foi primeiro ano. Agora foi primeira série, agora é primeiro ano. Foi lá no Zé Valadares. Sem matrícula, sem boletim. Só que eu achava, né? Eu achava que eu estava matriculada, eu fazia as provas, eu estudava, entendeu? Só que eu não estava. Depois de muitos anos que eu fui descobrir, gente, eu não tenho boletim de primeira série. Eu fui matriculada direto no segundo. Mas eu fiz a primeira. Legal, já chegou já sabendo de tudo, já, porque foi autodidata, aprendeu, né? Até por conta própria também, bem antes do momento das outras crianças. Não vou dizer para você que foi por conta própria, porque foi num método de ensino, né? Mas a minha prima, a minha prima chegava, ela estava na primeira série, chegava em casa e a gente brincava de aulinha. Então, assim, eu tinha algumas bonecas, eu lembro de brincar de boneca, eu já estava até mais velha um pouquinho, com a Sabina Mourão. Sim. A gente tinha as mesmas bonecas, então a gente brincava de boneca, mas eu não tenho muita lembrança de brinquedo. Às vezes a gente brincava de maré, né, que o pessoal chama de amarelinha, às vezes a gente brincava de maré, pular corda, essas coisas, mas era mais raro. A brincadeira preferida era de escolinha mesmo, de aulinha. Você citou que teve como professora a Dona Ruth. A Dona Ruth que depois foi diretora do Colégio Lima Guimarães, que é psicóloga. Não, Dona Ruth Maciel. Sim, achei que Dona Ruth Maciel, que inclusive ela já tinha, parece que ela foi uma professora, acho que ela se formou na década de 20, e ela tinha um cabelinho assim, sabe, um caracolzinho aqui, uns caracóizinhos aqui, ela era toda dengozinha, aquela típica mocinha da década de 20, isso aí já era na década de 70, mas ela já era típica mocinha da década de 20 ainda, Dona Ruth Maciel. E ela deu aula para muita gente, quem foi minha colega lá na escola da Dona Ruth? Foi a Mara Nazar, o Rony Severino, o sino da matriz aí. É um bom fundo musical. É um bom fundo musical. E nós todos estudamos lá na Dona Ruth. Esses dois, a Mara e o Rony, já foram na minha segunda vez. Na primeira vez, eu fui colega de pessoas mais velhas, né?
que saíram, foram para a escola e eu fiquei. Que legal, essa introdução sua no ensino, né, no aprendizado. Mas o tão precoce, tão cedo, é muito legal. É interessante que eu postei isso uma vez no Instagram e veio um hater. Não é possível. Hater. De como? Veio um hater. Isso não acontece. Essas coisas não acontecem. Você lê com 3 anos, você devia estar no Guinness. Você devia estar no... Mas, gente, naquela época não tinha isso. Naquela época pai e mãe não preocupavam com isso. Não mandava pro Guinness, não mandava para lugar nenhum. Você não ia pra academia sabe? Você não tinha isso. Você simplesmente vivia a vida de cidade do interior e pronto. Agora vem um hater no Instagram falando que é mentira. Falei, tá bom, é mentira, tudo bem. E ele não estava lá para afirmar isso, né, para saber. Pois é, essas coisas são. Mas dizem que você não é ninguém no Instagram se você não tiver um hater, né? É verdade, é isso mesmo, faz sentido. Então eu agradeço muito os haters, adoro. Até esse podcast, estava comentando contigo um pouco antes da gente começar aqui a nossa entrevista, né? Até o podcast, que embora esteja sendo bem avaliado, né, em Pitangui, pelo público e pelas pessoas que participam, até o podcast está tendo haters, pessoas que me mandam mensagem. Tá vendo? Dizendo que não deveria ser assim. Tá vendo? Que maravilha! Exatamente. Essas coisas são as coisas mais importantes, porque a partir do momento que você está incomodando, aí, ai, gente, mas eu sou bem rebelde, sabe? Sempre fui. E agora, com quase 60, eu continuo rebelde do mesmo jeito. Isso aí, é um combustível, né? A gente tem que transformar isso em combustível, não se deixar abater por essas coisas, né? Lógico, claro. É assim mesmo. E são essas pessoas que nos estimulam. E tem mais uma coisa. O algoritmo, né? O algoritmo das redes sociais, eles não sabem quem está xingando e quem está falando bem. Eles só sabem que tem comentário. Exatamente. Então que chovam né? Que chova de engajamento, que chova de comentários. Pode ser os piores possíveis, mas que chova de comentários. Isso aí, exatamente. Porque no caso do YouTube, por exemplo, né, que é monetizado, ele até rende dinheiro quando tem muito comentário, né? Mas mesmo que tenha muitos comentários negativos, o que importa é os números de comentários. O algoritmo não sabe. Não sabe se é positivo ou se é negativo. Ele só sabe que tem comentário. Exatamente. Voltando então para aquela época da infância, estou curioso para saber como é que foram os seus anos iniciais na escola, nos Valadares, né? Que você falou que você começou mais cedo. Como que foi quando você começou a estudar no mesmo nível que os outros alunos, né? Porém já sabendo um pouco mais que eles, porque você começou a estudar primeiro. Então, eu era muito atrevida, sabe? Eu abria a boca quando não podia, eu falava antes da hora, e a Arlene, coitada, ela vivia me mandando calar a boca, porque precisava. Né? Coisas que eu já sabia, o pessoal estava aprendendo, né? Os meus colegas estavam aprendendo, então eu não podia levantar a mão e falar na frente de todo mundo o que era. E assim, mas eu também, você pode dar um desconto, eu tinha 5, 6 anos, aí, sim, né? Isso aí. E espivitada que só eu, aí o negócio, ela tinha que toda hora me mandar ficar quietinha, porque não tinha jeito. E depois, assim, enquanto eu estava no grupo, eu não senti tanto. Mas quando eu fui para o colégio, e aí a gente foi para o colégio, né? Porque naquela época só tinha o colégio, não tinha escola particular, então todo mundo estudava no colégio. Por isso que eu falei que da geração X para trás, todo mundo vai saber quem é meu pai. Porque meu pai faleceu em 95, até 95 não existia escola particular aqui. Então todo mundo estudava no colégio. Papai, né, estava lá no colégio, tal, os 3 turnos, aquela coisa toda. E então no colégio eu já senti uma diferença. Por quê? Porque a gente estava assim, os meus colegas eram adolescentes, pré-adolescentes, e eu era criança. Na 5ª série, com 10 anos, eu era criança. Sim. Né? E os meus colegas estavam com 11, com 12. Aí na 6ª e 7ª, na 7ª série, eu senti isso muito na 7ª série, porque as minhas colegas já podiam sair à noite. E eu não podia. Não, é claro. Eu não podia. E aí eu chorava, eu brigava, eu dava birra, sabe? Eu pedia minha mãe não deixava.
as meninas namoravam e eu queria namorar também, só que eu não podia. Que mundo injusto, né? Muito injusto, muito injusto. Vai lá, faz um baita esforço para começar antes que todo mundo, mas na hora de colher os louros não pode. Não adiantou, porque eu estava sempre 2 anos atrás com os meus colegas, e o que eles podiam fazer eu não podia. E teve uma coisa que foi assim, gente, como eu chorei. Eu acho que eu estava na 5ª série, ou na 6ª, e uma menina da minha sala falou assim: a Valéria ainda usa calcinha de rendinha. Oh, meu Deus, eu era criança. Eu cheguei em casa e falei: nunca mais na minha vida. Nunca mais vai com essa de rendinha. Nunca mais eu vou usar de rendinha. Mas quais eram as opções na época? De rendinha? Qual que seria então a de rendinha era para criança. Ah, sim. A outra era sem rendinha. Entendi. Então pronto. Rendinhas são aquelas... o que eu tô falando eu desconheço muito. Babadinho. Babadinhos, isso, entendi agora. Era agora de babadinho, sim. né? Então as de menina, né? Normalmente tinha babadinho, porque os vestidinhos eram muito curtos. E aí, né, se aparecia o babadinho. Sim, yes. Mas eu não queria, eu falei, nunca mais na minha vida. O bullying, a o bullying, né? Só que naquela época, gente, eu tinha uma colega que me chamava de macarrão de Santa Casa. E naquela época era normal, gente, era normal. Não existia esse negócio de Todo bullying. Todo mundo apelidava, né? Tinha. Apelidava e era apelidado. Então eu era macarrão de Santa Casa. Eu fui durante muito tempo macarrão de Santa Casa, entendeu? E assim, mas existia, e a gente não tinha esse negócio de envolver pai, mãe, chamar a polícia, não existia isso. O termo bullying nem existia, né? A gente nem tocava, não sabia nem o que era isso. E todo mundo tava bem no dia seguinte, não tinha problema nenhum. Eu acho que as coisas hoje estão muito mais complicadas, muito mais difíceis. Ao mesmo tempo que você tem mais conhecimento, né, acaba que gerando mais informação, aliás, né, acaba gerando uma certa sobrecarga de conhecimento também, né? Eu costumo falar, eu converso muito com meus filhos a respeito disso, eu falo para eles, gente, a minha época era tão boa, sabe? Não existia, era suave, é exatamente isso, a gente teve uma infância suave, uma adolescência suave, nós não tivemos nenhum problema, não existia preconceito, não existia, sabe? Você podia falar qualquer coisa e você não era preso por isso, você não era julgado por isso, sabe? Hoje você não pode falar nada, hoje você não pode abrir sua boca para falar nada, hoje você não pode pensar, você não pode nem pensar, porque vai que, né, você solta um pensamento alto aí, então são coisas assim muito difíceis. E eu acho que hoje existe muito mais segregação do que existia no passado. Não sei se você concorda comigo. Em alguns aspectos, sim, sem dúvida. E você falou aí dos haters, né? Muitas vezes os haters hoje em dia são os que fazem isso na internet. Às vezes costumam trazer para o mundo real também esse comportamento agressivo diante de qualquer ideia contrária às deles, né? Verdade. Hoje é perigoso. Eu estava lendo uma reportagem hoje, que até meu irmão que mandou para mim. Tem certos lugares, não sei se na Bahia ou no Ceará, que você não pode ir com roupa do Mickey Mouse. Ué? Por quê? Agora eu tô curioso também. Será que eu posso falar? Pode, vai. Sei lá, se alguém vai escutar e vai aparecer com uma metralhadora aqui na minha porta. Não, porque o Mickey Mouse está sendo símbolo de uma facção criminosa. Não, que bobagem, então, se você usar a roupa do Mickey Mouse, você está apoiando essa facção, aí a facção inimiga vai te matar. Não, que absurdo. Olha que subversão, né, da simbologia. Eu até mandei pro meu filho, porque o relógio dele tá igual aquele relógio daquele moço do Anjos e Demônios. Do Dan Brown. Dan Brown é o autor, o Robert Langton. O Robert Langton. Aí o relógio dele tá com o Mickey. O Mickey, muito bom. Aí eu falei pra ele, cuidado com esse Mickey, viu? Tem um outro lugar também que você não pode ir com referência nenhuma aos Estados Unidos. Ué? Bandeira, roupa. Afeganistão. Líbia. Não, também não pode, não. Isso aí. Não pode, não. Porque uma facção tá do lado. Exato. Do lado dos afegãos, dos sei lá de onde, e a outra facção tá com os Estados Unidos. Quer dizer, o símbolo, né? Eles se apropriam dos símbolos. Exatamente. E então, hoje a gente não tem segurança, a gente não sabe
O que você pode falar, o que você pode vestir, o que você pode fazer de gesto, né? Inclusive, Valéria, até quero saber o que você acha disso também, se de repente esse tipo de comportamento estranho que o mundo está hoje, né, em contextos como esse que você citou, se isso faz as pessoas pensarem 2, 3 vezes antes de quererem ter filhos, né, nesse mundo tão estranho que a gente vive, nada suave. Eu acho que não é só isso, não, mas tem muita gente hoje tem muito mais gente que não quer ter filhos por vários problemas que estão vendo no mundo, que não querem colocar uma criança para sofrer mais, e não é só por causa desse tipo. Sim, assim, também. Eu me sinto preocupada, eu me sinto preocupada com os meus filhos. Eu não sei em que mundo que os meus netos vão viver. Então a gente se preocupa sim. E eu acredito acredito que muita gente tenha medo de colocar crianças no mundo para não passar por esse tipo de problema. Né? Perpetuação da espécie tá ficando ameaçada. Exatamente. Tanto que tem muitos países aí como o Japão e a China, por exemplo, né, que tem populações muito grandes e as pessoas estão cada vez mais conectadas e descoladas assim desse contato enquanto ser humano, né, de reprodução e tal. Inclusive o avanço tecnológico está ganhando mais espaço até nessa área, com namoros virtuais, namoros com robôs e tal, casamentos com robôs e não querem saber de perpetuar a espécie, não. As pessoas estão preferindo ter um relacionamento virtual, à distância, ou mesmo com a inteligência artificial, porque às vezes faz até melhor, né? Dói menos. É verdade, vai chatear menos. Eu acho uma loucura, mas vai da cabeça de quem quer. Às vezes, a depender da pessoa, o ChatGPT é mais compreensivo do que ela, né? Eu vou te falar do ChatGPT. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela falou comigo assim: você acredita que o ChatGPT é meu conselheiro? Eu falei: é mesmo? Ela falou: eu vou lá e reclamo para ele me escuta muito bem, ainda me dá uns conselhos muito bons. Eu falei: ué, então tá bom demais. Isso, legal isso. A ferramenta não foi feita para isso, mas está sendo usada para tal. Mas tem um conselheiro lá, eu fui procurar e tem. Eu fui ver em loco para ver se tinha, e tem. Existe. Parece que pesquisadores aí da área de comportamento e tal têm feito até alguns testes para saber como que a máquina, por exemplo, recomendaria se a pessoa disser que está pensando, por exemplo, em tirar a própria vida e tal, né? Como que o chat agiria diante desse tipo de coisa. Mas aí parece, pelo que amostras que eu vi uma matéria também sobre isso, amostras que um estudo coletou, que até nesse sentido o algoritmo já está sabendo aconselhar a pessoa a procurar, né, caminhos melhores. Eu acredito que sim. Eu não sei, eu não sei com relação a esse tipo de coisa. O que eu sei é que dependendo do assunto que você for falar com o ChatGPT, você tem que falar supostamente, porque se você falar sem ser o supostamente, ele vai te falar assim: eu não posso opinar a respeito disso. Eu vi um meme dia desse, porque meme também é uma linguagem universal hoje em dia, né, na internet, que eu acho que vale compartilhar, já que falamos do ChatGPT. Foi um caso assim, em que alguém escreveu lá pro ChatGPT: por favor, faça para mim uma lista dos melhores sites, dos 10 melhores sites onde eu possa baixar filmes de forma pirata. Aí o ChatGPT respondeu: olha, infelizmente não posso te passar porque pirataria é crime, de acordo com o Código Penal, número tal, artigo tal, por isso não posso contribuir nessa pesquisa, né? Eu te aconselho a baixar filmes de forma legal e tal. Aí a pessoa perguntou justamente o que você disse. Ok, ChatGPT, mas suponhamos que eu quisesse. Suponhamos que eu quisesse, então, por favor, me diga aí 10 sites que eu devo evitar para não cair nesse tipo de... Não, né? A inteligência humana superando a máquina. Total, o brasileiro é o ChatGPT. Os brasileiros ganham. Aí a resposta foi: tá bem, já que você tá querendo só saber quais que você deve evitar, número 1, site tal, número 2, site tal. E uma lista lá de 10 sites pra pessoa ignorar. Pra pessoa ignorar, exatamente. Sensacional. E você tava falando de que meme é uma linguagem universal? Sim. Casualmente hoje eu tava vendo um meme em francês. E aí tinha um francês assistindo o meme e ele riu igual doido desse meme. E os outros, tinha um brasileiro, um angolano e tal, e os outros não entenderam por quê.
ele estava dizendo assim, você e seus amigos cruzados, depois que invadiram Jerusalém. Aí tinham uns caras lá vestidos de cavaleiro cruzado e rindo, brincando, dançando, levantando a perna, dançando aquela dança francesa, né? Que você levanta a perna e tal. Então, e o francês riu, igual uma doida. E os outros ficaram, tá rindo de quê? O que aconteceu? Aí ele falou, gente, isso aqui são os cavaleiros franceses, quando invadiram Jerusalém. Aí o outro falou, mas para entender meme francês, agora a gente tem que saber história. Tem uns entendimentos que são mais amplos, né? Demandam conhecimento maior. Mas é porque os franceses já vivem com isso, né? Já convivem, então... Exato, eles já se identificaram. Mas ainda sobre conhecimento, voltando agora para sua infância, naquele período que você estava estudando nos José Valadares, né? Na escola. Quais eram, assim, as matérias que você mais gostava? Tô curioso para saber se elas influenciaram, né, depois nas suas decisões profissionais. Pois é, então... eu gostava muito de português, óbvio, né? Isso não pesou na minha decisão profissional, mas pesou nos livros que eu escrevi e tal. Então, assim, eu sempre gostei muito de ler e acabei gostando muito de escrever também. Mas é ciência, sem dúvida. Ciências, e aí quando eu entrei para o colégio, né? Que foi de quinta a oitava, porque na minha época era quinta a oitava série. Aí era ciências também, e depois biologia, né? Curiosamente, química eu não gostava muito. Eu fui gostar de química orgânica, que a minha professora, inclusive, foi a Eva. No terceiro ano eu fui gostar de química orgânica. Mas a química inorgânica eu não gostava. Aí não sei te dizer o motivo, mas eu não gostava. E aí na faculdade eu fui ter bioquímica, continuei não gostando de bioquímica. Não foi possível, não sei jeito, né? Não teve jeito. E a questão de português, inclusive eu até gravei um reel esses dias, falando... Porque a gente sabe muito a respeito da Cíntia Chagas, né? A Cíntia Chagas, ela vai lá e dá aquelas aulas de português insuportáveis no Instagram, e ela fala sempre do chiquíssimo, né? E quando eu tinha 15 anos... fui aluna da Guilhermina Bicalho. Olha. E a Guilhermina já ensinou pra gente, isso em 1982. Ela já ensinou pra gente que o certo é falar chiquíssimo, que não existia o chiquérrimo e muito menos o chiquerésimo, né, que era chiquíssimo. Aí esses dias eu resolvi gravar um reel e coloquei, até marquei o Valdemar e a Normanda, e assim, por causa do chiquíssimo, né, que a Guilhermina Bicalho foi uma excelente professora de português, ela me ajudou a gostar muito da língua, eu já gostava e passei a gostar muito mais, né, com ela. E era muito gostoso mesmo. E ela dava aula com uma leveza, fazendo graça, entendeu? E a gente morria de rir porque acabava aprendendo. Interessante que eu já ouvi isso de outras pessoas que foram entrevistadas aqui já no podcast, que também foram alunas dela. É mesmo? Pois é, então, tá vendo que eu não tô mentindo sozinha. Boa. E ainda sobre aquele período, quais outros professores que você de repente queira citar para fazer uma homenagem, uma menção a eles também? Então, a Arlene foi minha professora da primeira e a quarta. Matemática? Não, ela foi professora de primária, né? De primeira a quarta. Sim. A dona Arlene? Dona Arlene, foi minha prima, né? E foi minha professora de primeira a quarta. E é interessante que ela é minha prima. E muita gente achava que ela era minha tia. Por quê? Porque a diferença de idade da minha mãe era caçula, com o pai da Arlene, que era irmão da minha mãe, a diferença de idade era de 23 anos. A minha mãe já nasceu tia. Então, a minha mãe tinha um contato com o Ayrton, que era sobrinho dela e meu primo, e com a Arlene, eles eram os três inseparáveis. Então, todo mundo sempre achou que a minha mãe era irmã deles e não tia. Aí as pessoas falam, Arlene, sua tia. Eu, não, minha prima. Maria Antônia, sua tia. Eu, não, minha prima. Entendeu? Agora eu tô aproveitando para contar aqui, né? Sim, e na rede social, que são primas, né? Muito queridas, mas são primas. E a Arlene era minha prima. E a gente ficou, né? Da primeira à quarta série. Foi uma excelente professora. Na quinta série eu me lembro muito da Tércia, porque ela era professora de ciências e eu adorava ciências, né? Então, teve a Tércia.
Eu tive uma professora de biologia que ela nem está aqui mais. A Tércia depois voltou a dar aula de biologia para mim no segundo grau. Mas eu tive uma professora de biologia no primeiro ano que ela era de Vitória. O marido dela estava aqui por algum motivo e ela deu aula pra gente. E professor Plínio, sim, professor Plínio deu aula pra gente, né? Era muito interessante. Dona Heloísa Valadares deu aula pra gente também. Zé Maria, que faleceu ontem, né? Foi nosso professor na 5ª e 6ª série de desenho geométrico. A gente tinha desenho geométrico na 5ª e 6ª série. Meu pai, né? Meu pai deu aula para mim. Da 5ª à 8ª ele deu de religião, depois ele deu de psicologia. Então tem muita gente que eu lembro e assim, era gostoso, né? Nós tivemos uma educação boa, era assim, muito gostoso. E na parte ali do ensino médio, né? Que hoje tem esse nome, na época era como? O ensino médio, essa parte ali depois do 8º ano? Segundo grau, né? Onde que você cursou ele? Aqui também? Aqui. Nos Zé Valadares? Não, no colégio. No colégio, né? sim. Da 5ª série em diante a gente ia pro colégio. Isso, né? Eu acho que só tinha o colégio naquela época. O colégio tinha já aluno demais. Ele tinha uns 3 mil alunos. Era muito, né? Era a escola da região, né? Vinha gente de todo lado, não era? Olha, na minha época anexas, estudavam meninas de papagaio. Tá? A gente chamava as meninas de papagaio, as meninas de Conceição do Pará, vinha menina de Pompéu, Maravilhas. E essas meninas de papagaio, por exemplo, que o papagaio não é tão perto daqui. Naquela época, a estrada era de chão. E as meninas vinham todos os dias. Eu não sei, até hoje eu fico pensando, que horas será que elas saíam de casa para poder vir estudar? Né? Porque para chegar aqui 7 horas, elas deviam sair de lá o quê? 5h30? O transporte na época também, né? Era bem mais difícil, as estradas, complicado, né? Era e elas vinham de estudar terra, né? aqui. O pessoal de Conceição do Pará ainda tinha asfalto, né? Mas... não, acho que teve uma época que não tinha asfalto também, não. É uma dedicação muito grande, né, do pessoal aí aos estudos. O César mesmo conta que, né, que quando eles... Dr. Alberto Elias e alguns alunos que moravam em Brumado e estudavam aqui, eles vinham a pé, de Brumado para cá. Não é da minha época, é da época do César. Sim. Mas eles vinham a pé. Né? Eu tive muitos colegas de Brumado também, só que nessa época já era mais fácil, né? 5 minutos de... Pois é, hoje em dia tem gente que reclama de ter que andar um pouquinho aqui dali. Não, vou de carro, vou de Uber. Imagina, essa geração Z agora. Não, depois da Z veio a Alfa, eu acho, né? Aí a Alfa tá mais mimizenta ainda. A hora que acaba as letras do nosso alfabeto, aí parte pro alfabeto grego, né? Verdade. Eu não sei se a Alfa já começou, se a Alfa vai começar agora. Eu não entendo muito bem esse negócio de geração, não. Eu só sei que a Z tá bem mimizenta e a que vem depois da Z tá pior ainda. Por isso que é importante esse tipo de registro que a gente está fazendo, mas também que os pais passem, né, os avós e tal, as famílias passem para as crianças essas histórias, né, que eles passaram, que vivenciaram, para que as crianças tenham um parâmetro de comparação, né, os jovens em geral, adolescentes também, parâmetro de comparação de quão diferentes, né, foram essas realidades. Verdade. Como eu te falei, eu tive um problema sério de idade com relação aos meus colegas, né? Eu me lembro que eu tinha uma colega que morava perto do colégio. Então, enquanto eu não estudei no colégio, que é quando eu passei a estudar no colégio, eu ia a pé, óbvio, né? Naquela época a gente ia a pé para a escola. Às vezes eu ia com meu pai, porque meu pai ia para o mesmo lugar que eu. Ele ia de carro e eu, né? Eu entrava no carro e ia. Mas não era que ele saía, que ele pegava o carro para me levar para a escola. Isso, não existia isso. O colégio era longe para eu ir na casa da minha amiga. Eu não podia ir. Depois que eu entrei para o colégio, aí o colégio ficou perto. Era um paradoxo, assim. Foi questão de um mês para o outro. Hoje tá longe. Aí amanhã já não tá longe mais, porque aí eu tinha que ir pra aula, né? Mas eu tinha uma colega que morava lá perto e eu não podia ir na casa dela, porque era longe, pra criancinha ir, entendeu? Que coisa.
Sendo que essas colegas já eram maiores, né? 2 anos mais. Já eram mais velhas, então era uma coisa, eu te falei, eu sofri muito. E tem uma coisa também que eu sofri, né? E isso eu sei que foi por causa disso, porque você cresce numa cidade pequena, onde você é, entre aspas, um prodígio, né? Aí, você vai para a faculdade, você não é um prodígio mais. Exato. Né? Você vai para a faculdade, você é igual a qualquer pessoa. Sim. E quando você cai no mercado de trabalho, aí acabou. Aí que nivela mesmo. Exatamente. Né? Então, assim, é um choque de realidade que você leva. Sim. Né? E às vezes, a depender de onde a pessoa esteja trabalhando, com o quê, recebe até menos do que as pessoas que não, talvez naquela mesma época, não eram nada prodígio, né? E hoje, enfim, alguns anos depois, claro. as coisas viram aí a economia do jeito que tá, né? E hoje, eu não sei, eu não tenho parâmetros para te falar como é que era no passado, porque assim, é um assunto que não me interessava e que eu não tinha conhecimento na época. Mas hoje, por exemplo, você sabe que existem pessoas que são os eternos estudantes. Eles estudam, vão sempre fazendo um concurso, fazendo outro concurso, eles vão para a faculdade, depois que saem da faculdade não se adaptam no ambiente de trabalho, aí eles vão fazer um concurso público, e aí eles ficam 3, 4 anos estudando, porque passar no concurso público não é fácil, e aí eles ficam mais tempo estudando e vão estudando. Eles são mestres em estudar. Estudantes profissionais, né? Estudantes profissionais, exatamente. Sim. Mas você põe esse pessoal para poder trabalhar, não sai nada. Porque não tiveram experiência prática, é verdade. Não sai nada. Isso aí. E hoje a gente sabe que existem pessoas desse jeito, né? Que passam a vida estudando, são excelentes estudantes, tiram notas maravilhosas, mas você põe para trabalhar, não sabe trabalhar. Exatamente. Na área da comunicação, falo agora para minha experiência também, eu vejo muito isso, que tem gente que já é formada, às vezes tem pós-graduação, viajou para fazer algum mestrado fora e tal, mas faz doutorado e tal, faz um monte, exatamente, né, tem um monte de artigo publicado em revista científica e tal, beleza, tem muito mérito, mas na prática não sabe fazer nada, não tem nenhum material assim de produção, nenhum trabalho publicado. É claro, cada um decide o próprio caminho, mas é interessante a gente observar até para tirar como referência, né? Para isso eu vou fazer igual ou não vou fazer igual, né? Eu particularmente, eu acho que deve ser complicado você passar uma vida inteira sendo simplesmente estudante. Eu também acho. Né, sair à procura de bolsa, ficar sempre aí, porque chega um ponto que você não tem mais o suporte financeiro dos pais, e aí você tem que procurar bolsas do governo, tem que procurar isso, procurar aquilo, e vai ser sempre um eterno estudante. É igual você falou, vai fazer um mestrado no exterior, faz um mestrado, faz um doutorado, faz um pós-doc, depois, vai fazer o quê? Aí vai continuar estudando, fazendo pesquisa. Assim, exato. Né? Nada contra pessoas que passam a vida buscando resolver problemas através do estudo. Mas o que eu estou dizendo são aqueles estudantes de carteirinha, aqueles que não saem não saem dos livros para poder cair no mercado de trabalho. Isso, exatamente. E, aliás, esses, inclusive, gostam muito de ser críticos. Eu falo porque na minha área eu sei que são muito críticos de quem está trabalhando, né? De quem está fazendo trabalhos, mas a pessoa mesmo não tem produção de trabalho nenhum. É verdade. Apesar de que eu não dou muita atenção para crítica, não. Inclusive, ontem até minha secretária falou comigo. Minha secretária falou comigo assim, você viu fulano, o que fulano postou? Eu falei, eu não perco meu tempo olhando postagens dessa pessoa. Muito bem. Entendeu? Sim, não vale a pena não. Não vale a pena, não vai acrescentar nada pra minha vida, então eu não vou perder meu tempo fazendo isso. A melhor coisa que você faz. Tempo de valor, né? Não. Porque ela julgou uma indireta. Tempo de qualidade. Julgou uma indireta pra não sei o quê. Eu falei, foi? Aí que eu não vou ver mesmo. Exatamente, legal. Que seja feliz. Fique lá jogando as indiretas, porque eu não tô aí pra ver, não. Humberto Eco disse aquela frase clássica dele que a internet deu voz a uma legião de idiotas, né? Mas aí tem aquele complemento, a gente não é obrigado a dar ouvidos. Gostei. Amei. Vai mesmo pro que eu tô carregando pra minha vida agora. É isso aí mesmo.
Muito bom. E na época da escola, quais que eram as suas principais referências literárias, já que você sempre gostou de ler e aprendeu a ler mais cedo, né, do que as outras crianças da sua idade? Deixa eu te falar uma coisa. Eu li muito todos os tipos de autores que mandavam ler na escola, né? A gente tinha essa questão da gente ler para fazer prova de livro. Então a gente fazia pelo menos 2 vezes por ano prova de livro. E eu me lembro muito bem que eu passava as minhas férias de julho. As férias de janeiro a gente viajava, as férias de julho a gente não viajava. E eu passava as minhas férias de julho inteiras na biblioteca de casa e eu lia de enciclopédia a Conto da Carochinha. Que legal. Aí eu lia tudo que você pode imaginar. Tinha letra, eu lia. Aí eu lia os contos da Carochinha todos, eu sei todas aquelas histórias de bruxa, de fada, sabe, de gigante. Lendas da mitologia grega, mitologia romana, mitologia egípcia, sei todas também. Depois eu fui participar do Círculo do Livro, e aí o Círculo do Livro você comprava 2 livros a cada 2 meses, e aí eu tenho até hoje. Adorei ler Monteiro Lobato, amei Monteiro Lobato. Ótimo. E depois a gente foi passando para autores mais densos, né? Que seria o Jorge Amado, o Graciliano Ramos. Chegamos a ler Pedro Nava, mas tinha alguns que eu gostava mais que os outros. Por exemplo, o meu livro preferido, que eu li para fazer uma prova, foi Quando Florescem os Ipês, de Ganymede José. Eu gostei tanto desse livro que eu lia ele não só para fazer prova. Eu li para fazer prova e depois eu continuei lendo outras vezes. Eu li ele tantas vezes que a minha mãe implicou. Que isso, né? Troca de livro, tem tantos em casa. Não, esse livro é bom. Eu li ele muitas vezes, eu gostei muito da história. Quando Florescem os Ipês, de Ganymede José. Perdi meu livro, não sei o que aconteceu com ele. Comprei de novo na papelaria do João Batista. Perdi o livro outra vez. E hoje eu procuro ele para comprar e eu acho que eu só vou encontrar em sebo. Não vou encontrar em outro lugar. Aliás, sebo é um dos lugares que eu mais gosto de ir. Eu também, 2. Ricardo, eu amo sebos. Chegar lá num sebo, eu sou capaz de passar o dia inteirinho lá e esquecer da hora de ir embora. Também. Sabe? Eu e um sebo eu sou um perigo, porque o que eu deixo de dinheiro lá Pra gente é só vantagem, que os livros saem bem mais baratinhos, né? E tem esse negócio também da gente mexer num livro mais já usado, mais antigo, é legal, né? Tem um sebo virtual, né? Que chama a estante virtual, né? Que é muito bom. Inclusive tem livro meu lá, viu? Olha só. Você acredita que eu descobri livro meu lá na estante virtual? Legal, pesquisou lá, tem mesmo. Alguém comprou e colocou lá. Legal. Tem que dar uma olhada naquela descrição do produto, se tem lá escrito assim, contém anotações do dono anterior, para ver se o dono deixou notas. Aí você compra para ver o que o dono falou do seu livro. É verdade. Isso aí. Como eu também lancei um livro, né, sobre Pitangui, aquele Tão Longe, Tão Perto, A Vida nos Povoados de Pitangui, eu também já tenho passado por essa experiência de ver o livro por aí, os exemplares do livro por aí, já usados e com anotações. Às vezes eu me deparo em alguns lugares que eu vou, tá aqui em cima da mesa, vou dar uma olhada. Eu passo e tem lá as anotações, é muito legal. É interessante mesmo, né, é muito bom. Eu tenho eu já vi esse livro, né, e eu coloquei outro, tem um outro que eu cheguei até a publicar ele na edição, na editora Vida e Consciência, da Zíbia Gasparetto, é um livro espiritualista. Não foi uma boa ideia, tá, porque ele estava no Amazon, ele era o primeiro colocado no Amazon em termos de espiritualidade. Aí, quando eu fechei o contrato com a Vida e Consciência, eles me pediram para tirar ele do Amazon. Tirei do Amazon e não foi uma boa experiência. Lá no Amazon ele estava dando muito mais. Que coisa. Dava muito mais Ibope, ele era muito mais vendido. Tanto é que depois eu custei a esperar completar os 5 anos,
Aí eu já estou fazendo agora o distrato, eles chamam de distrato, né? Você assina um contrato, depois você assina o distrato. Tem isso mesmo. Aí eu estou assinando o distrato com a Vida e Consciência para voltar o livro para o Amazon e começar tudo de novo, né? Daqui a pouquinho eu quero que a gente entre nesse assunto dos seus livros, como que começou, né? Quais são os principais. Mas naquela época, então, do ensino médio ali, né? Do segundo grau, né? Que chamava na época, o segundo grau. Qual que foi a sua escolha ali acadêmica? Quando chegou o momento de se formar, procurar ali agora o ensino superior, o que passou pela sua cabeça naquele momento que é de decisão para todo mundo? Então, desde que eu estava no grupo, eu queria fazer medicina. E fiquei o tempo todo de escola, porque eu quero fazer medicina. Quando eu formei aqui, mais uma vez entrou aquela questão da idade. A minha mãe não me deixou ir para Belo Horizonte para estudar, eu tive que ir para Divinópolis para ficar na casa da minha tia, e lá não tinha faculdade de medicina na época. Aí eu fui fazer letras. Eu tinha 16 anos, aí eu fui fazer letras. Definitivamente não era o que eu queria, porque apesar de como eu te falei, eu gostava de português, eu gostava de inglês, né? Eu gostava muito de português, gostava de inglês. Dona Vera foi minha professora de inglês. Eu já tinha feito cursos, mas não era o que eu queria. A minha alma é biológica. Então, eu fiquei lá, eu fiz letras, mas tão logo terminou aquele ano, eu falei, não, agora eu vou para Belo Horizonte, vou estudar. Só que aí eu fui fazer cursinho, né? Porque eu falei, eu quero fazer federal, eu não vou sair daqui e ir direto para federal, porque eu sei que eu já perdi um ano de conhecimentos gerais, né? Eu estava ali naquele ano fazendo só antropologia, sociologia, né? As coisas que eram de letras, né? Do curso de letras. Aí eu fui fazer cursinho, morei com um monte de gente Pitangui, né? A gente morava numa pensão lá, da dona Nini, e no final do ano, aí eu fiz um monte de vestibular. Eu cheguei a passar em medicina na UFMG, mas fiz odontologia em Itaúna. O que norteou essa decisão? O coração. Eu não queria morar em Belo Horizonte mais. Meu namorado morava aqui. Eu não queria morar em Belo Horizonte mais. Eu vinha de Belo Horizonte para casa. Eu vinha de 15 em 15 dias. Eu ia embora no domingo à noite. Se eu estudasse em Itaúna, eu ia vir para casa toda sexta-feira, toda semana, e não ia embora mais no domingo. Eu ia embora na segunda de manhã. De manhã, muito melhor, né? E foi exatamente isso que pesou. Entendeu? Sim, demais. Entendeu, né? Entendi demais, ótima decisão. E eu falei com meu pai, falei, olha pai, eu não quero mais morar em Belo Horizonte, eu não quero mais estudar em Belo Horizonte, eu quero estudar em Itaúna. Mas Valéria, Itaúna é faculdade particular. Só que naquela época, papai era vereador, era presidente da Câmara e tinha o cargo dele no colégio. Que ele tinha 2 cargos lá no colégio, ele tinha um cargo de professor e um de vice-diretor. Então, assim, condição financeira para pagar uma escola particular, teria. E ele, não, já que você não vai ficar feliz, então você vai para Itaúna, vai fazer odontologia em Itaúna. Então, minha formação é odontologia. Sim. Porém, essa veia cirúrgica minha, essa questão de gostar de trabalhar em hospital, essas coisas, continuaram né, me permeando a minha vida. Então, eu saí da faculdade, formei na faculdade. Aí, montei um consultório aqui logo no mês seguinte. E naquela época era muito mais fácil, porque você formava, abria uma porta, uma lojinha, e já começava a trabalhar. Sim. Né? Você não dependia de redes sociais, você não dependia de fazer um marketing, você não dependia de nada. Você simplesmente abria uma porta e começava a trabalhar. Isso. E depois eu fui fazer a especialização. Eu fiz 2 especializações. Eu fiz uma em saúde pública e administração hospitalar e fiz a especialização em cirurgia bucomaxilofacial. E aí eu fui para Divinópolis para trabalhar no pronto-socorro. Entendeu? Eu trabalhei 15 anos no pronto-socorro de Divinópolis. E, assim, essa parte cirúrgica, que era uma parte que eu gostava muito, eu amo cirurgia até hoje, mas
Mas no final de 15 anos eu falei, eu não aguento mais a rotina de pronto-socorro. Eu não dou conta mais dessa rotina de pronto-socorro. Era uma rotina muito pesada, 12 horas de plantão. Tinha uma semana que eu dava plantão segunda, quarta e sexta, na outra semana eu dava plantão terça e quinta. Era muito pesado. Para dar 12 horas de plantão lá, eu tinha que sair daqui 6 da manhã, chegava 8 da noite, no dia seguinte tinha que trabalhar aqui. Dei aula. Eu dei aula no IEV, eu dei aula no Pitágoras, eu trabalhava no sindicato da fábrica, trabalhei no sindicato da fábrica. Legal. Então, assim, teve uma época que eu tinha simplesmente 5 empregos, né, junto com o meu consultório, né? Contando com o meu consultório, eu tinha 5 empregos. Então, assim, era inviável. Hoje eu penso, como é que você conseguiu trabalhar em 5 empregos, né? Tá, tudo bem, foi. E depois eu eu pedi exoneração, porque eu era concursada. No final de 15 anos eu pedi exoneração. Falei, eu não quero nem ouvir falar em cirurgia mais na minha vida. Como eu sou bucomaxilo, né, acabou que a cachaça falou mais alto. Então, cirurgia em hospital hoje eu não faço mais, mas eu adoro um siso incluso. Eu adoro uma bichectomia, eu adoro uma lipoaspiração de papada, até porque eu migrei para esse lado da estética, né? Legal. E, assim, eu fiz o primeiro curso de toxina botulínica, já tem uns quase 20 anos que eu fiz o primeiro curso. E eu costumo dizer o seguinte, na época, né, o que o dentista podia fazer era botox e preenchimento. Aí depois entraram os médicos, porque o dentista não pode fazer botox. Quer dizer, você podia fazer uma abertura de mandíbula, mas você não podia fazer um botox, né? Sim. E aí depois a gente passou por isso tudo e hoje eu brinco que botox até cachorro tá fazendo, né? Porque muita gente, infelizmente hoje, e isso é uma coisa que eu vou falar, eu tenho certeza que muita gente vai achar ruim comigo, mas eu tenho obrigação de falar, muita gente hoje tá fazendo botox porque cobra mais barato, tá fazendo com pessoas que não têm a menor formação. Colocando a vida em risco, né? Porque, na verdade, tem cabeleireiro fazendo botox, tem esteticista fazendo botox, e você tá mexendo com uma neurotoxina. Você está mexendo com terminações nervosas. Então, um pontinho fora do lugar, na região aqui perto dos olhos, você pode causar cegueira. E quem está procurando preço, ele não está preocupado com isso. Ele quer ficar botocado, tudo bem. Só que aí, o meu foco... Valéria, você não faz botox? Faço, mas esse não é o meu foco. O meu foco é uma harmonização baseada em cirurgia, que é o que eu gosto de fazer. Então, eu gosto muito da parte cirúrgica, eu gosto muito de fios de sustentação, de fios de tração, de bichectomia, de lipoaspiração, de cirurgia de nariz, entendeu? Aí agora entraram com esse negócio que a gente não pode fazer cirurgia de nariz, mas assim, enfim, a área cirúrgica é a área que eu gosto. Sim. Entendeu? Você não faz preenchimento? Faço. Você não faz botox? Faço, entendeu? Tenho experiência de quase 20 anos, inclusive trabalho nos Estados Unidos, não sei se você sabe. Não, né? Legal. Conta pra gente como. Então, eu comecei em 2018. Para te contar como é que eu cheguei nos Estados Unidos, eu tenho que te contar como é que eu cheguei no Espírito Santo. Sim, vai lá, por favor, na ordem certa aí dos fatos. Porque em 2015, 2016, eu saí daqui e fui para Belo Horizonte. E aí eu trabalhei em Betim, Santa Luzia, Contagem. Em Contagem, aí eu fui sócia de uma moça numa clínica, uma dentista. E ela tinha vontade de fazer um curso de pós-graduação em harmonização facial, que seria uma residência de 6 meses. E nós montamos a grade, né, dos 6 meses de residência e começamos a dar aulas em Vila Velha. Sim. Não me pergunte por quê, porque isso foi escolha dela, ela que escolheu Vila Velha, e eu caí de paraquedas no Espírito Santo. Sim. Acontece que, infelizmente, ela faleceu num acidente de carro. Eita. Indo para Vila Velha. Nossa. Eu e meu marido iríamos estar no mesmo carro que ela. Nossa. E não sei o que aconteceu, que o César simplesmente falou, eu não vou. E você também não vai. E
Aí ele deu a desculpa do horário, falou, não, esse horário eu não quero ir. Ela mudou o horário, ela falou, não, a gente sai mais cedo. Ele, não, ainda assim eu não quero ir. E nós não fomos. E acabou que ela bateu o carro, veio a falecer. E eu perguntei pro marido dela, falei, e você, quer continuar com o curso? E ele, não quero. Aí eu fiquei com o curso sozinha, sabe? E continuei em Vila Velha, trabalhando em Vila Velha, Vitória, fiquei 3 anos com o curso presencial, até chegar a pandemia, né, que foi 2018, 2019, Isso. E parte de 2020, porque depois chegou a pandemia, Belo Horizonte fechou, ninguém entrava, ninguém saía. E aí, conversando com o pessoal lá, a gente foi fazer uma parte do nosso curso, terminava em Harvard, então nós fomos para Harvard, e quando eu estava lá, surgiu a oportunidade de trabalhar lá. Que legal. Eu lembro que estava Paulo, meu cunhado, Mônica, César, eles vieram embora e eu fiquei. Que legal. E eu, nesse meio tempo, enquanto eu estava trabalhando em Vitória também, eu conheci uma moça na Flórida. Aí ela, não, porque eu vou conseguir para você trabalhar na Flórida e tal, não sei o quê. E aí, o que eu fazia? Eu ficava em Connecticut e passava uns dias na Flórida, depois eu voltava para Connecticut. Depois, aí na época da pandemia, eu fiquei só aqui, com cursos online, né? O curso não parou, só que ele não era mais presencial. E aí eu não estava mais indo para os Estados Unidos. Eu voltei para os Estados Unidos em 2022, porque foi a pandemia, depois o César teve câncer, e aí não dava para eu ficar viajando para os Estados Unidos. Aí em 2022 eu retomei as viagens, só que aí eu fiz o inverso. Aí eu estava na Flórida, indo para Connecticut e voltando para a Flórida. E hoje eu já fico só na Flórida. Eu vou lá de 3 em 3 meses, ano passado. Na verdade não é 3 em 3 meses assim, pregada a prego. Por exemplo, ano passado eu fui em maio, fui em setembro e fui em dezembro. Esse ano eu vou em março. E provavelmente vai ser julho e, sei lá, outubro. Eu gosto de sempre estar lá em dezembro, porque o pessoal gosta de tá bonita para as festas de Ano Novo. Legal. E foi assim que eu, sabe, foi Minas, Espírito Santo, Estados Unidos. E hoje eu posso te dizer que, embora eu tenha um espaço aqui em Pitangui, Pitangui é o local onde eu menos trabalho. Porque eu continuo trabalhando no Espírito Santo, eu continuo trabalhando nos Estados Unidos, eu continuo trabalhando em Belo Horizonte. Então eu posso te dizer que eu venho para cá para descansar, né? Tem a minha secretária aqui, eu penso, mas essa secretária fica à toa o dia inteiro. Não, ela não fica à toa. Ela fica cuidando dos meus cursos online, ela fica cuidando das redes sociais, ela fica cuidando de... Entendeu? Ela tem muito trabalho. Isso aí. Pois é. Com relação aos seus livros agora, como que foi o primeiro e quantos são, quais são, sobre o quê? Pois é, isso aí é uma coisa que... Quantos são, quais são e sobre o quê? Eu posso te falar que são 4 até agora. Quais eu já vou te falar. Agora, sobre o quê, os assuntos são muito diversos. Eu tenho um livro espiritualista, que é aquele que eu te falei. Sim, da Amazon. Que foi para a Amazon, estava no primeiro lugar, né, na questão de espiritualidade da Amazon, que chama Muito Além do Passado. Ele fala de terapia de vidas passadas. O pessoal gosta de ler sobre isso, até quem não acredita gosta de ler, nem que seja por uma coisa assim, uma fantasia. Né? Ele começa na França do século XVIII e termina no Brasil do século XXI. Então, aí ele tem a metade do livro na França do século XVIII e a outra metade no Brasil do século XXI. É um livro pequeno, assim, 200 e poucas páginas, leve, sabe? Não tem nada muito pesado. E o pessoal gosta de ler por causa da história, uma fantasia, assim, eu te falei, até quem não acredita em terapia de vidas passadas gosta de ler por causa da fantasia. O outro já é como se fosse uma autobiografia, mais ou menos, ele é de programação neurolinguística. Sim. É como... Mas ele é muito parecido com O Segredo. Só que ele é como eu apliquei a terapia, a programação... como eu apliquei a programação neurolinguística na minha vida e como eu mudei a minha vida através da programação neurolinguística. Sim. Aí você cai naquela... como é que eu te falo? A escrita, não. A literatura classe B.
Entendi. Né? Literatura de classe B, que autoajuda é considerada literatura classe B. Tudo bem, só que a autoajuda também vem de autoajuda. O pessoal gosta de autoajuda. Exatamente. E aí, então assim, eu tô de um lado com a espiritualidade, com o outro na programação neurolinguística, que é a literatura classe B. E aí eu comecei uma saga. Que é o terceiro. Ele é o terceiro. Sim. Na verdade, o primeiro não é o espiritualista, né? O primeiro foi a de programação neurolinguística. Sim. Mas aqui, na hora de falar, eu falei, o terceiro é essa saga que eu comecei, sim, que conta a história de uma adolescente, que... Aí as minhas histórias são sempre, são sempre recheadas de misticismo. E aí eu conto história de bruxa, de vampiro, de um monte de coisa. E esse livro passa em Pitangui. Olha, legal. Entendeu? Eu quis passar essa história numa cidadezinha dos Estados Unidos. Eu até escrevi a história passando numa cidadezinha dos Estados Unidos, porque eu morei lá nos Estados Unidos de 2011 a 2012. Eu e o Lucas moramos lá, de 2011 a 2012. Então, o livro estava sendo escrito nessa época, estava em formação. Eu entrei em contato com o prefeito dessa cidadezinha para a gente fazer o livro se ambientar nessa cidade. Acontece que eu voltei para o Brasil, cheguei aqui e falei, quer saber, eu vou fazer o livro passando em Pitangui. Que legal! E aí começou a história de... mesclando história com história, né? Aí eu fui mesclar aquela história da cabeça de Tiradentes que veio pra cá, Maria Tangará, as lendas que correm em Pitangui, ainda misturei vampiro e bruxa aqui no meio. Que massa! Quem leu o meu livro... Eu quero ler. Eu te dou um exemplar. Quem leu o meu livro e acabou gostando muito foi o filho do Paulo Roberto. Sim. Entendeu? Sim, o Paulo Henrique. O Paulo Henrique. Ele leu há alguns anos. Ele leu numa viagem para Brasília. Depois ele falou comigo, nossa, eu gostei demais do seu livro. Na verdade, isso eu vou falar sem nenhuma ponta de arrogância, as pessoas que leem os meus livros gostam. Que legal. Isso aí, não tem nada demais, é verdade. Eu não sei se é o jeito de escrever, se é o tipo de história, se é o misticismo que eu coloco em tudo, entendeu? No final das contas, aí entrou essa saga, né, que começa, o primeiro livro chama Outono, que já foi publicado em 2014. Aí eu engarranchei no inverno. O inverno não saía de jeito nenhum. Seria outono, inverno, primavera e verão. Sim. Eu engarranchei no inverno. Meu filho, eu não saía do terceiro capítulo de inverno. Eu fiquei anos no terceiro capítulo do inverno. Gente. Aí fui terminar ele o ano passado. O inverno tá pronto. Agora a primavera eu nem comecei. Então ainda tá em construção. Mas eu já sei que tem a primavera e vai terminar no verão. Já tenho a história toda na minha cabeça, sabe? Algumas pessoas, igual eu te falei, tem uma pessoa também que gostou demais do livro do Outono, foi a Cidinha, a Cidinha, mãe do Biel. Sim. Ela tá na fila para ser entrevistada, o Biel também, quero trazer. Eu sou apaixonada com a Cidinha. Gente boa demais. Sou apaixonada por ela. E ela fala comigo, ela ficou no meu pé. Valéria, cadê o inverno? Cadê o inverno? Cadê o inverno? E aconteceu uma coisa muito interessante, porque meu filho, o Rafael, quando o Rafael estava estudando, ele estudou em São Paulo e depois ele terminou o curso dele em Itaúna. Porque ele começou fazendo design de games, que só existia em São Paulo. Depois ele migrou para ciência da computação. Então, fazendo ciência da computação, eu pude trazer ele para mais perto da gente. Porque ele morando em São Paulo, vou te contar uma coisa, eu chorava todo dia. Todos os dias eu acordava de manhã, lembrava que meu filho estava morando em São Paulo, eu chorava. É mais porque ele estava longe ou por causa que era especificamente São Paulo? Porque ele tinha 17 anos. Saiu de uma cidade de 25 mil habitantes, foi para uma de 10 milhões. Verdade. Entendeu? E lá ele estava com quem? Ele morou alguns meses na casa da Solange, radialista. Sim, conheço.
que assim, eu devo essa obrigação a ela pro resto da minha vida. Ele ficou alguns meses na casa dela e depois ela ajudou a encontrar um lugar para ele morar. Ele morava lá no bairro Ipiranga. Ele estudava na Avenida Paulista, mas ia de metrô, né? Então andava bem rápido, era meia hora para ir, meia hora para voltar. Mas arrumou um emprego lá de call center, que ele estudava até as 3 da tarde, até as 2, arrumou um emprego das 3 da tarde às 9 da noite. Pegava 2 ônibus para chegar em casa, chegava em casa só 11 horas, pensa se eu dormia. Claro, é perigoso mesmo, né? E já aumenta o mesmo nível de, não, eu não dormia. De preocupação, de risco, né? Eu falei para ele, larga esse emprego, pelo amor de Deus, larga esse emprego que eu vou te pagar o que você ganha lá. Vou trabalhar para mim. Ele, de jeito nenhum, você não vai conseguir, eu preciso ter sossego. Eu preciso dormir. Não, primavera não sai. O livro não sai. E naquela época eu tinha só o outono escrito, né? E ele gostou muito do livro. Ele leu e gostou. E ele falou, mãe, esse livro é bom, porque se eu tô gostando... Porque, na verdade, foi um livro escrito para adolescentes, mas que os adultos que leem gostam. Foi um livro voltado para o público feminino, mas os homens que leem gostam também. Legal. E eu tô vendendo meu peixe aqui, né? Tá, você tem toda a razão, fica à vontade. E aí, ele fez a maior propaganda dentro da van. E vendeu para um monte de amigos dele. Aí teve um amigo dele que chegou e falou com ele assim, ô Rafa, você acredita que eu larguei o livro da sua mãe em cima da mesa da sala? Quando eu voltei, meu pai estava lendo e ele não quis me devolver. Então eu tenho essas histórias assim que são muito engraçadas. E tem uma mais engraçada ainda. Um dia eu estava lá no centro andando, atravessando a rua. Isso deve ter sido em 2014, 2015 mais ou menos. Porque, igual eu te falei, eu fiquei um tempão, né? Fora. Eu fiquei fora e teve uma lacuna, teve um hiato bem grande entre o outono e o inverno, né? Eu atravessei a rua assim, de repente alguém me gritou, falou, Valéria! Eu olhei, não vi ninguém. Tô esperando o inverno! E eu, Até hoje eu não sei quem me gritou. Sensacional, não sabe. Até hoje eu não sei. Muito bom. Porque eu olhei e não vi ninguém. Se a pessoa estiver escutando agora essa entrevista, manifeste-se aí para Valéria. Me conte quem é que me chamou. Muito bom. Mas então foi isso. Aí o inverno eu lancei o ano passado, né? Particularmente, eu não gostei muito do livro de um modo geral, então eu quero mexer nele ainda. Tá? Eu fiz o lançamento, mas foi um lançamento virtual, então eu consigo mexer nele ainda. Eu não fiz o lançamento físico dele. O outono eu tenho ele físico, o inverno não. Graças a Deus que não, sabe? Eu fiz o lançamento dele tem poucos meses, eu ainda quero mexer nele. Mas eu vou te confessar que de julho para cá eu tenho estado muito atarefada com muita coisa. Para você ter uma ideia, de julho para cá eu já fui para os Estados Unidos 2 vezes, né, para trabalhar. E continuo trabalhando no Espírito Santo, continuo trabalhando em Belo Horizonte. Então, assim, realmente a minha vida não é uma vida muito leve, né? Sim. Quem me vê andando aqui em Pitangui para baixo para cima acha que eu não faço nada da vida. Vai saber de muita coisa agora nessa entrevista, né, Valéria? Vai saber de muita coisa. Mas não sabem por quê? Porque você não posta, que nem você falou, você não fica postando essas coisas nas suas redes, né? Então, as pessoas não... Na verdade, eu postava muito antes e depois nas minhas redes, entendeu? Depois eu passei a postar menos antes e depois, porque as pessoas querem ver antes e depois. Só que eu acho que eu sou muito mais do que um antes e depois. Então, eu continuo postando alguma coisa de antes e depois do trabalho, mas eu acho que eu às vezes passo até 2, 3 semanas sem postar nada, sabe? Às vezes eu posto um story, alguma coisa e tal, mas uma postagem mesmo que vai ficar lá, ultimamente eu tenho ficado até 2, 3 semanas sem postar. Estou precisando fazer uma coisa mais consistente com as minhas redes sociais. Mas, no momento, os meus 100 mil seguidores vão ficar esperando
Mas vou postar essa entrevista, você pode ter certeza. Maravilha. Isso é lógico. Maravilha, eu sempre coloco como colaborador, né? Aí você vai receber aquela notificação no Instagram, você aceitando já aparece no seu perfil. Pois é. Essa é uma honra também pra mim. Não, a honra é minha de estar aqui. A honra é minha de estar aqui, né? Conversando com você nesse bate-papo tão gostoso, que eu não sei, já tem 1h30 que a gente tá aqui. Tá quase, mas tá ótimo, tá vendo? O tempo passou voando, eu tô gostando. Pois é. Demais. Que bom que você tá gostando. Ainda tem muito assunto pra tratar, né? Ainda temos muitos assuntos pra tratar. A gente teria, né? Pois Muita coisa pra falar ainda. Sobre o que mais você gostaria de destacar, assim, que eu não tenha perguntado? Eu acho que não. Acho que eu já falei demais aqui. O pessoal deve estar cansado de escutar. Pra mim tá ótimo e eu tenho certeza que pros ouvintes também. Tá bom demais o papo. Já foi 1h30 de conversa, né? Então deve estar bom mesmo. Mas pra mim tá sendo muito bom, eu tô gostando muito, adorei falar, né? Adorei dar essa visitada lá na minha infância, aquela coisa gostosa e tal. Mas eu acho que não, acho que a gente já pincelou tudo. E com relação, eu tô muito curioso pra ver o seu livro, né? Que eu não conheço ainda, esse livro que você citou aí, que teve essa repercussão positiva, né? Até que o Paulo Henrique leu e te deu feedback também. Eu quero ver mesmo, Paulo Henrique, tá? eu espero que você tenha falado a verdade, viu? Porque quando você falou comigo que gostou do livro, eu acreditei. E tem também um livro que é sucesso na Amazon. Né? Tem o que é o segundo. Foi né? O segundo. Isso, Esse segundo foi uma coisa, foi muito interessante, porque eu escrevi o primeiro, que foi de programação neurolinguística. Sim. E aí eu dava plantão no pronto-socorro, eu aproveitava e levava o notebook para lá. No meu horário de folga eu digitava, escrevia e tal, né? E fui fazendo o livro. Aí parei, terminou o livro, eu não levei mais o notebook para o pronto-socorro. Aí um belo dia eu estava sentada lá, me deu um estalo de começar a escrever. Eu peguei um bloco de receituário e comecei à mão. Aí foi pá. Quando eu vi, eu tinha escrito quase o bloco inteiro, de 50 páginas. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Cheguei em casa, passei pro computador e continuei, né? E como, e uma coisa interessante também, eu lembro que eu contei isso para um amigo antigo que a gente tinha. O cachorrinho latindo. Aqui tá assim, né? Cachorro latindo, sino tocando. É só a gatinha que tá ali parada. Né? Só a gatinha que tá ali, ó, que ela só dorme, não faz nada. E nem tá roncando. Não, nem roncando. Mas aí eu escrevi esse livro, né? Voltando, eu comecei ele no século XVIII. E eu me lembro que eu contei para esse colega nosso, né? Falei com ele assim, quando aqui em casa, os meus meninos eram adolescentes na época, e começavam a brigar, eu olhava para os dois e falava, vou largar vocês dois aí, vou lá pro século XVIII. Bom demais. Aí eu pegava... Entrar na máquina do tempo, né? Que é sentar para escrever o livro. Boa. E foi muito gostoso, viu? Foi muito gostoso. Eu pesquisei bastante, eu pesquisei muito sobre a França, pesquisei muito sobre Paris, então aí foi gostoso, foi muito bom. Bacana demais. Pois é, o nosso papo tá caminhando pro fim, Valéria. Você tem, assim, alguma dica, algum conselho para quem, de repente, admira seu trabalho, nas várias vertentes do seu trabalho, se inspira em você de alguma forma, com relação a tudo isso que você faz? Ai, meu Deus, que pergunta difícil. Por isso que ela ficou por último. Olha, a dica que eu dou para as pessoas é uma coisa que eu demorei algum tempo para aprender, mas que eu aprendi e eu acho que é uma coisa que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Não liguem para a opinião alheia. Excelente. Eu acho que foi a melhor coisa que eu aprendi na minha vida, entendeu? Então, se tem alguém querendo se inspirar, se tem alguém que gostou de alguma coisa, não liguem para a opinião alheia. Siga a sua vida, vai fazendo o que você quer e pronto. Isso aí. Quem não gostar, infelizmente, não posso fazer nada. Exatamente, nada dá pra fazer, né? Isso aí. Valéria, então, agora sim nós chegamos ao final. Adorei aqui o nosso papo. Muito obrigado mais uma vez. Eu que te agradeço, né? De novo, eu que te agradeço e te falo que mais uma vez foi um prazer estar aqui com você. Eu também adorei. Esse foi o ótimo papo com a cirurgiã e escritora Valéria Cristina Schmidt. O Pitanguense do Dia é um podcast disponível no YouTube, Spotify e Deezer.
curta, comente e compartilhe com seus amigos para ajudar a levar esse projeto ainda mais longe. Siga o @Pitanguiense do Dia no Instagram, Facebook, Threads, X e LinkedIn. A você que esteve conosco até aqui, muito obrigado e até o próximo episódio. Para você que está sofrendo com moscas, formigas, baratas, cupins e outras pragas que incomodam sua casa ou seu comércio, colocando sua saúde e a da sua família em risco, agora você tem uma solução prática e eficaz. Gota Letal, um multi-inseticida que vai resolver todos esses problemas. Não sofra mais, ligue e peça já o seu. Entregue em toda Minas Gerais. 31 99366 5415. Repetindo, 31 99366 5415. O número para acionar o SAMU você já conhece, é o 192. Mas se você está numa área sem cobertura de telefonia, a opção é o aplicativo Ligue 192 VoIP. Fácil de baixar e disponível para Android e iOS, o app vai utilizar o sinal Wi-Fi ou dados de internet para realizar a chamada. É a melhor opção para áreas rurais ou lugares com instabilidade nas redes de telefonia. Com o Ligue 192 VoIP, ainda mais vidas podem ser salvas. E esse pneu aqui, Tião? Bora trocar, moço. Você não tem ideia. Ontem comprei R$30 o pneu. Baratinho. Ah, é mesmo? É verdade, moço. Deixa eu mostrar no site aqui, ó. Ah, esse aqui é farso, rapaz. Eu aprendi isso na dica da Polícia Militar. A Polícia Militar de Minas Gerais alerta. Golpes como esse são cada vez mais comuns. Se deu dúvida, é golpe. Uma campanha da Polícia Militar de Minas Gerais e Governo de Minas.